Bom dia! Domingo de madrugada. Domingo, gente. Glórias a Deus. Mais um domingo no Voz de Yeshua. Graças a Deus, para a glória do Senhor. Hoje a gente vai começar em Marcos 7. Tô com soninho, viu, gente? Vou abrir meu coração aqui para vocês. Tô com soninho. Tava com vontade de ficar na cama, mas depois que a gente levanta, e depois que a gente começa a se conectar com o Senhor, a ler a palavra dele, ai, é tão gostoso. Não dá mais vontade depois de ir pra cama. Ai, glória a Deus por isso. Aleluia, Pai amado. Glória a Jesus. Amém, Deus. Bom dia. Aproveitar que tu tá aqui, vou lá pegar um cafezinho pra mim, pra eu acordar. Tô com Vai soninho, lá. eu tava falando aqui. Tô com soninho hoje, gente. Soninho. Vou lá pegar um cafezinho. Vai lá. Bom dia, povo lindo. Domingo. Estamos aqui para mais um dia, né? Vamos hoje mergulhar em Marcos 7, falar mais sobre a palavra de Deus, aumentar nossa fé, escutando, ouvindo e ouvindo a palavra de Deus. Então vamos começar essa manhã orando, pedindo ao Senhor, agradecendo ao Senhor principalmente, né? Tudo que Ele fez, tudo que Ele é, tudo que Ele fará nas nossas vidas. Glória a Deus. Então feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigada por essa manhã. Obrigada por ter nos despertado para estarmos aqui mais um dia, Sim, aumentando a nossa fé, ouvindo a Tua palavra, recebendo orientação, clareza, discernimento, através daquilo que o Senhor deixou para nós. Pai, em nome de Jesus, abrimos nossos corações para que o Senhor plante a semente necessária no dia de hoje, para que floresça, germine e possa gerar frutos em benefício do reino, para edificação do reino, para transbordo a outras pessoas que precisam ser alcançadas através da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, nos colocamos nessa manhã aos Teus pés, humildemente, te pedindo, Pai, capacita-nos, Senhor, para esse dia, capacita-nos, Senhor, para compreender o que o Senhor quer trazer para cada um de nós nessa manhã. Pai, desde já te pedimos um domingo abençoado, declaramos e decretamos um domingo abençoado, um domingo vívido, um domingo avivado, cheio da Tua presença, Pai. Que nas nossas casas, com as nossas famílias, onde quer que nós estejamos, Pai, a Tua presença esteja conosco, porque estar com o Senhor não tem preço, estar com o Senhor a nossa vida melhora, estar com o Senhor a nossa vida transforma, esteja conosco, Pai. A Tua presença é o que mais importa, em nome de Jesus, Pai querido e amado, em nome de Jesus, amém. Sim, para a tua presença é o que importa, Senhor. Obrigada, Senhor. Então, bora lá, vamos iniciar então. Falando sobre Marcos 7, lembrando que eu saio hoje, eu saio mais cedo hoje para outra oração. Então, vou começar aqui lendo para vocês. Os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém reuniram-se em volta de Jesus. Eles viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isso é, sem lavar. Porque os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente a mão. Quando voltam da praça, não comem sem se lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus, então, por que os discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Jesus respondeu, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Ou seja, naquela época e muito hoje em dia, doutrinas são estabelecidas. Oi, Karine, bom dia, bem-vinda, querida. Que bom que tu estás Glória a aqui. Deus. Que bom. Saudade de ti, cara. Cadê tu, mulher?
Verdade. Então, lá naquela época, e muito hoje em dia também, são ensinadas doutrinas que são preceitos humanos. Não que nós não tenhamos que ser higiênicos, lavar as nossas mãos, lavar a louça, tomar banho, mas eles valorizavam naquele momento muito mais aquilo ali, o que é humano, do que a própria palavra de Deus. Então, muitas vezes, a gente vê ao longo da história, e até no The Chosen, né? A gente enxerga muito isso. Para quem não assistiu, assista, vale a pena, para ter uma noção de como aconteciam as coisas, que muitas vezes pessoas eram rejeitadas por conta de simplesmente não lavarem as mãos, por conta de simplesmente serem pecadores, mas estavam sedentos, porque todos nós somos escribas, fariseus, pastores, não pastores, quem está aí trabalhando com qualquer outra coisa, todos nós somos pecadores. E nós buscamos a santidade em Cristo Jesus. E ali o que o Senhor nos traz de entendimento, no meu ponto de vista, é que Cristo deveria ser o centro, o que Cristo estava ensinando, o que Cristo estava fazendo, quem ele era naquele momento que deveria ser o centro, não lavar as mãos, os jarros, os vasos. Então, às vezes, hoje, no mundo atual, a gente se prende em tanta outra coisa que não é Cristo. A gente volta a nossa atenção em tantas coisas humanas, materiais que não são Cristo. E não é que a gente não deva viver, porque sim, nós vivemos num mundo que é material, mas nós não somos desse mundo. Então a gente precisa ter esse ponto de equilíbrio para conseguir compreender que diante desse mundo em que nós vivemos, mas nós não somos desse mundo, independentemente do que acontece ao nosso redor, Cristo precisa estar no nosso centro, ele precisa ser a nossa base, ele precisa ser a nossa instrução, nós precisamos ouvir o que ele nos ensina para que nós tenhamos o discernimento necessário para sobrevivermos e vivermos plenamente a vida abundante que ele mesmo diz lá em João 10:10. O ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida em abundante. Essa vida abundante não é só na glória, é aqui que ele quer nos trazer. Então, para que a gente viva essa vida abundante aqui em todas as áreas, em diferentes aspectos, nós precisamos ter ele no nosso centro. Nós precisamos encontrar nele a paz que excede em todo entendimento, nele a sabedoria, para que a gente possa, de fato, honrá-lo, não só com os nossos lábios, assim como está escrito em Isaías, mas com o nosso coração. Eu vou repetir essa profecia que está em Isaías, para que a gente absorva isso em todas as células do nosso corpo. Este povo me honra com os lábios. Quem é esse povo que ele menciona aqui? Os fariseus, os escribas, eu e você muitas vezes. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Onde está o teu coração? A tua boca fala do que o teu coração está cheio. Onde está o teu coração? O que a tua boca está falando? E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Em vão me adoram. Ele diz aqui. Porque não adianta adorar o Senhor com lábios. Não adianta dizer, eu amo Deus, eu amo Cristo, eu creio que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e o seu coração não está firmado nisso, o seu coração está no mundo, o seu coração está nas coisas. O seu coração, no seu coração existe um trono diferente que não é Cristo. Às vezes a gente vem falando muito sobre idolatria aqui. E idolatria não são somente adoração a outros deuses, mas também adoração a coisas, adoração a pessoas. Então, existe uma linha muito tênue sobre a questão da idolatria. Ontem eu tive um sonho muito maluco sobre isso. Um dia eu vou compartilhar, mas mostra o quão o nosso mundo vive ainda em idolatria de coisas, idolatria de deuses, idolatria de pessoas. E a gente foge, isso nos afasta de Deus. Isso nos afasta do Senhor. Isso nos afasta do trono que deve ser de Cristo no nosso coração. Ele é o centro, ele é a rocha, ele é a base. Amém?
Versículo 8, presta atenção, abre teu coração, abre teus ouvidos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. Ei, rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. Qual é que é o mandamento de Deus hoje na nova aliança? Amar Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Isso não invalida os 10 mandamentos lá da época de Moisés, mas ele traz um entendimento ainda maior e uma responsabilidade ainda maior. Porque lá em Moisés ele era específico, né? Não matais, não roubais, honra teu pai e tua mãe. E nessa nova aliança de Cristo, ele abrange ainda mais, nos torna muito mais responsáveis por aquilo que nós estamos fazendo, falando, sendo, porque diz que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Nós amamos a nós mesmos para nós termos capacidade de amar o próximo. E o próximo não é o Beltrano, o fulano, aquele que nos faz bem. É o próximo, são todas as pessoas. Todo que vier. Independentemente de quem ela é, do que ela faz, do que ela foi, do passado, do presente dela. São todas as pessoas. E isso nos desafia pra caramba, pelo menos pra mim. É extremamente desafiador tu cair num espaço de simplesmente encontrar e enxergar na outra pessoa Cristo nela, saber que Deus ama todas as pessoas, independentemente de qualquer circunstância que possa aparecer, Deus ama todos. Nem todos são filhos de Deus, mas Deus ama todos. Então, a salvação está disponível para todos. E se nós virarmos essa chave e irmos aos poucos nos expondo dessa forma, colocando esse amor ágape para fora, de dentro para fora, genuinamente, nós vamos começar a compreender que nós podemos ser instrumento de salvação para o reino, para a honra e glória do Senhor, para que essas pessoas que o Senhor ama, mas que não são filhos de Deus ainda, possam ser alcançadas através das nossas vidas. Amém? E amar a Deus acima de tudo. Então, esse é um mandamento principal. O Senhor precisa ser o nosso centro. Onde você se encontra com o Senhor? Ontem eu estava, ainda de noite antes de dormir, eu liguei a TV um pouquinho e estava assistindo o filme Cheia da Graça, que é a história de Maria. E aí, estava contando a história lá de Pedro e essa parte de como a gente vai realmente levando o evangelho para outras pessoas. Como é que Cristo se comportava aqui nesse plano terreno, como os fariseus, seguindo a lei, seguindo doutrina? Ou ele fez algo extremamente diferente aqui? Indo em vários lugares, sentando com várias pessoas, diferentes linhagens, comendo com outras pessoas, orando com outras pessoas, se afastando muitas vezes para lugares onde ele se conectava com Deus. E aí, a Maria fez uma pergunta para Pedro. Onde você se encontra com Deus? E eu te faço essa mesma pergunta aqui. Onde você se encontra com Deus de verdade? Quais experiências que você já teve com Deus, momentos, aqueles que no teu secreto você realmente sentiu a presença de Deus, ou você teve uma revelação ali? Como foi? Quando foi? Como você se sentiu? Repete mais isso, faça mais disso, para que você esteja nesse movimento de se conectar com Deus e permitir com que Ele fale com você, que Ele traga a mensagem. Muitas pessoas dizem, mas eu não sinto, eu preciso pedir para fulano orar para mim, porque a minha oração não chega ao céu. Eu venho aqui te lembrar que Deus está aqui dentro, o Espírito Santo está aqui dentro de você. A tua oração não precisa chegar no céu, porque ela está dentro de ti. Se tu abre esse espaço e tu permite o Espírito Santo habitar dentro de ti, ela está em ti. E existem, às vezes, movimentos que você faz, lugares que você vai, que fazem essa presença do Senhor estar mais constante em ti, que você consegue se abrir, assim como Jesus se abria quando ele se afastava, quando ele subia um monte, quando ele ia
sei lá onde é que ele ia orar, né? Às vezes a história não conta onde o Senhor ia orar, onde Jesus ia orar. Mas faça isso, vá orar nos lugares onde você tem uma conexão mais forte com Deus. Aí Pedro responde, Pedro dá uma pensada, assim, dá uma viajada, assim. Então viaja aqui comigo agora, que nem Pedro viajou. Fecha os teus olhos e vai pensar as experiências que tu teve com Deus. Pedro tinha experiências grandiosas com Deus no mar. Eu também. Então, que a gente possa voltar, às vezes até em pensamento, sabe, ó, vai imaginando que você tá lá no mar, assim, né, como Pedro imaginou naquele momento, e aí ele já abriu um sorrisão, assim, ele percebeu que o Senhor está dentro dele, já tinha o Espírito Santo, já tinha sido derramado, então procure mais isso, busque, tenha sede de buscar. E disse ainda, você sempre encontra uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Você sempre encontra uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Sabe aquela velha história Bem o da contrário. Bíblia? Aquilo que lhe convém apenas. E a obediência? Sabe aqueles lugares, ou até, às vezes, hoje existem movimentos que fazem isso, que pregam apenas a parte boa do evangelho e esquecem da parte que o Senhor nos dá ordens, que o Senhor nos dá instrução, para que nós possamos ser obedientes e seguirmos dentro dessa linha em que Jesus nos deixa de amar o próximo como a si mesmo, de amar a Deus acima de todas as coisas. É muito forte isso, é muito forte isso. Então fica a pergunta para todos nós aqui. Nós estamos rejeitando o mandamento de Deus para guardar a nossa própria tradição, os nossos próprios gostos e desgostos, os nossos próprios desejos, aquilo que a gente acha certo, aquilo que nos convém para esse mundo? Eu lembro que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Nós somos seres espirituais vivendo no mundo terreno. O nosso espírito, ele está pronto, mas a nossa carne é fraca. Então a gente precisa muitas vezes resistir ao diabo e fugir do pecado, para que a gente possa viver no espírito, porque o espírito está pronto. E quando a gente vive no espírito, é onde a gente encontra a paz que excede todo entendimento, a alegria que excede todo entendimento, as conexões mais profundas e extraordinárias com Deus, vivendo o sobrenatural, acessando milagres nas nossas vidas. Amém? Amém? Glória a Deus, aleluia. Pois Moisés disse, honre o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vocês, porém, dizem que, se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, a ajuda que você poderia receber de mim é corbá, isto é, oferta do Senhor, então vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho e fazem muitas outras coisas semelhantes. Às vezes a gente entra naquela conversa que as coisas mudaram, que a Bíblia já não é mais atualizada, que a gente precisa modernizar o negócio. Gente, a Bíblia é atualizada. Cada vez que a gente lê a palavra, ela conversa com a gente de uma forma diferente. A palavra nos traz orientações para que a gente possa viver a vida abundante que Jesus menciona. De novo, em João 10:10, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. E o ladrão muitas vezes é aquele que diz para você que a Bíblia precisa ser atualizada. Que existem modernidades hoje em dia que não cabem na Bíblia. Mas Jesus veio para dizer que Ele dá vida e vida em abundância. Ele dá vida e vida em abundância. Então pega essa palavra para ti hoje. Abre os teus ouvidos espirituais, os teus olhos espirituais, para que você possa acessar isso, para que eu, você, possamos acessar isso todos os dias. Para que a gente possa, sim, resistir ao diabo e fugir do pecado e a gente estar cada vez mais santificados, alinhados à palavra de Deus.
E santificar-se não quer dizer que nós não nos tornemos, nós deixamos de pecar, nós viramos aquele santo de chegar no lugar e dizer, ai, eu não peco mais. Isso é arrogância, isso é orgulho, porque nós somos pecadores. Nós somos seres humanos que vivemos ainda na carne, mas à medida que a gente vai abrindo espaço para a palavra de Deus fazer o trabalho, para o Senhor transformar as nossas vidas, nós passamos a pecar menos. Isso é santidade. Nós erramos cada dia mais, menos. Nós erramos menos cada dia mais. Vamos corrigir essa frase. Nós erramos menos cada dia mais. Amém? Ok. E convocando outra vez a multidão, Jesus disse, escutem todos e entendam. Não existe nada fora da pessoa que entrando nela possa contaminá-la. Mas o que sai da pessoa é o que a contamina. Escuta. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Ei! Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. É que só esse versículo dá pra mastigar e ficar a manhã inteira aqui falando desse versículo. É verdade, é verdade. Então, nada que vem de fora pode contaminar, pode nos contaminar. O que contamina é o que sai da pessoa. Por quê? Porque a tua boca fala do que o teu coração está cheio. Então eu te pergunto de novo, do que o teu coração está cheio? O que está saindo de ti, da tua boca, em relação à tua própria vida, em relação à vida de outras pessoas às quais você convive? Os teus, da tua casa, os teus amigos, as pessoas que você conhece, o que você fala sobre os outros, o que você fala sobre você, o que você profetiza sobre a sua vida, o que você profetiza sobre a vida dos seus filhos, o que você fala para os seus pais, você tem honrado os seus pais com a sua boca também, independentemente do que aconteceu. Então é uma linha muito tênue aqui também, é algo muito profundo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não existe nada fora de ti que entrando em ti possa contaminar. Não bota culpa em outros, não terceiriza a responsabilidade Não é da as tua vida, circunstâncias. dos teus feitos. Faça tu a tua parte. Faça tu a tua parte. O que você vem fazendo, o que você vem falando, de que forma você vem se comportando, como você tem se exposto à palavra de Deus, você tem aberto esse espaço dentro de ti para que o Senhor trabalhe, para que o Senhor transforme a tua vida. Deus não quer melhorar a tua vida, Ele quer transformar a tua vida. Para isso você precisa fazer a sua parte. Você precisa abrir mão dos mimimis, das vitimizações, dos nhenhenhé, para que você possa viver a palavra de Deus de forma íntegra, íntegra, e acessar aquilo que o Senhor deixa para nós. A vida abundante, a paz que excede todo entendimento, a coragem, a ousadia, o espírito de ousadia, para que a gente possa, sim, fazer como foi feito lá muitos anos atrás e o que é feito muito hoje, não ter vergonha de falar sobre Jesus, de onde quer que nós estejamos sentados, dizer um Jesus te ama para uma pessoa, dar um abraço na pessoa, conversar, fazer Jesus famoso, pregar o evangelho desse jeito. Não precisa estar num púlpito para fazer isso. Você só precisa testemunhar aquilo que o Senhor vem fazendo na tua vida. Amém? Quando entrou em casa, deixando a multidão, seus discípulos o interrogaram a respeito da parábola. Jesus lhe disse, esses discípulos, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Questionando, mas como? Eu quero entender isso, Deus. Não estou conseguindo entender, mas eu não estou conseguindo compreender, eu não estou conseguindo ligar os pontos, eu não estou conseguindo montar o que é a cabeça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que sai, aí Jesus, né, considerou puros todos os alimentos. Peraí. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram a respeito da parábola. Aí Jesus disse, desculpa, eu estava indo lá para baixo. Então, também, não entendem?
Imagina, Jesus estava indignado. Vocês aqui que estão caminhando comigo também não entendem. Tá, mas eu vou explicar então. Não compreendem que tudo o que está fora da pessoa entrando nela não a pode contaminar? Porque não entra no coração dela, mas no estômago e depois é eliminado. E assim, Jesus considerou puro todos os alimentos e dizia: o que sai da pessoa, isso é o que contamina. Porque de dentro do coração das pessoas é o que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades, o engano, a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro e contaminam as pessoas. Então não é sobre o que tu come, que tu ingere. Não é o que tu ouve muitas vezes de outras pessoas, é o que do teu coração tá cheio, os teus pensamentos. O que você faz, as tuas atitudes, o que tá dentro de você. Então, se ainda tem algo que você hoje, nesse momento, diante dessa palavra, percebe que foge daquilo que a palavra diz, que ainda está enquadrado em maus pensamentos, em imoralidades, em homicídios, né? Em homicídios a gente não precisa pegar a arma ou a faca e dar um tiro ou matar alguém. Mas a gente faz isso muitas vezes com a nossa boca, profetizando sobre a vida de outras pessoas. Às vezes com uma palavra a gente fere, a gente mata mais do que com uma atitude, ou com um tiro, ou com... Entendem o que eu quero dizer? Porque o espírito vai morrendo, o espírito dessa pessoa vai morrendo. Ela vai se afastando cada vez mais de Deus. Então sejamos nós aqueles que tragam avivamento, que tragam profecias que edifiquem os grupos que vocês convivem, as suas famílias, as nossas famílias, amém? Em nome de Jesus. Me despeço aqui de vocês hoje. Um beijo no coração de cada um e até amanhã. Vou para outra oração agora. Beijo. Ah, gente, essas parábolas aqui eu quero mastigar um pouquinho com vocês aqui, porque para quem me conhece, tem 20 anos que eu prego isso aqui. Eu não era crente, não é, mas exatamente ali no 15, ali não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é que torna impuro. Gente, eu falo isso aqui realmente, eu acho que há uns 20 anos. Falando que, gente, não é o que tá fora, gente. O que tá fora é consequência. É o que a gente faz com o que tá fora, o que, que a gente coloca pra dentro, né? Olha que interessante que o Senhor Jesus, ele fala aqui, ó. Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago. O que, que ele tá falando? Se entrasse direto pelo nosso coração, é como se não tivesse um filtro, mas a gente tem um filtro, porque passa pelo nosso estômago para vir pro coração ou para ser expelido. O que que ele tá falando com isso? É porque tu tem uma escolha do que tu vai fazer com o que tu tá vendo e do que tu tá colocando para dentro. Gente, nós temos escolha. Nós somos a pessoa que vai ver as coisas e vai decidir, vai discernir como que tu vai, qual o ângulo que tu vai ajustar a tua câmera de captação, de visão do que tá acontecendo aqui no mundo, né? Tu é o diretor dessa cena. Tu é quem coloca a câmera na direção correta. Se tu é o diretor dessa cena e tu tá colocando para gravar essa. Eu tô aqui metaforicamente, vai me acompanhando, tá? Se tu tá na direção disso aqui, é tua responsabilidade qual é o ângulo que tu vai captar. Se esse ângulo vai infectar o teu coração, que vai subir até o teu coração, vai fazer com que tu te sinta triste, com que tu te sinta amargurada, com que tu se sentir desesperançosa, depressiva, sei lá. E aquilo ali vai subir pro teu coração, ou se você vai olhar para aquilo ali, quer saber, isso aí não tem nada a ver comigo, espelhe pro lado de fora. Ou, cara, eu vou olhar com olhos bons isso, eu vou olhar isso com gratidão, como aconteceu essa semana com um colega nosso que inundou a loja dele. Ele falou bem assim: olha, eu poderia estar reclamando pelo que eu perdi, mas eu tô dando graças porque não pegou em ninguém quando essa caixa da água caiu. Então, que a gente tenha olhos para ver como Deus nos chama para ver, porque se tu crê que tudo aquilo que Deus faz é perfeito e que Ele tá sendo bom, generoso contigo, como que tu pode pensar que aquilo ali foi maldição? Não foi maldição. Foi Deus
né? Por exemplo, eu tô atrasado no trânsito, tudo tá dando errado. Outro dia alguém falou pra mim, nossa, tudo deu errado. Será que tudo realmente deu errado? Ou será que Deus estava o tempo inteiro te protegendo? Porque olha só, tu pensar tudo deu errado vai te dar raiva, tu vai ficar indignado, tu vai ficar irado, e aquilo ali vai subir pro teu coração. Amém? E aquilo ali vai te adoecer. Aquilo ali vai te deixar distante do Senhor. Amém? Agora imagina tu olhar e falar, Senhor, muito obrigado. Quanto livramento hoje nesse dia. Quanta coisa que tu me livrou, quanta coisa que tu deixou de acontecer e por esse motivo aconteceu essas coisas. E aí tu tá trazendo pro teu coração o quê? Generosidade, amorosidade, gratidão, ou glória de Deus, a presença do Senhor, tendo a certeza de que o que Ele está fazendo é perfeito, não tá errado. Amém? Então, gente, ai, nossa, eu poderia ficar até amanhã aqui falando disso aqui tudo. Então, não coloca na tua cabeça, não tem nada aqui do lado de fora, tá? Não tem nada aqui nas circunstâncias que pode te deixar ruim. A não ser que tu permita isso, a não ser que tu interprete isso. Através aqui do teu estômago, tu vai discernir isso, né? Isso aqui é como fosse um filtro de discernimento do tipo, eu quero colocar no meu coração o quê? O que que eu vou interpretar disso que está acontecendo? Como que eu vou olhar para isso que está acontecendo? Então, Deus já tá aqui já tá falando. Quanto mais, gente, eu leio a Bíblia, eu fico chocada, gente, porque tudo que eu estudei na minha vida tá na Bíblia. Então, não busca fora. Tá tudo dentro da Bíblia. Amém? O que mais que tinha aqui? Bom, enfim, vamos lá pro 24. Uma mulher, Ciro Fenícia, demonstra fé. Mas lê de novo, releia, né? Pede para Deus ele ir trazendo revelação, sabe? Porque essa parte toda que a gente leu aqui, eu fui sublinhando e eu botando aqui, tem muita revelação, tem muita coisa para ser mastigada aqui dentro disso aqui. Meu Deus do céu. Mas muito, porque olha o que tá aqui. O que sai do homem é o que torna impuro. Porque é isso que vai ser o pecado. Porque o que tu botar pra fora é o que tu. Qual foi a ótica que tu escolheu? Aquilo ali vai tornar impuro. Aquilo ali vai te tornar pecador ou não. Porque saiu da tua boca murmuração. Quando tu disse assim, deu tudo errado hoje. Murmuração. Saiu o pecado já. Já tornou impuro. Amém? Vai pegando essa chave, né? E aí, ó, pois do interior do seu coração, ou seja, já passou pelo estômago, o filtrozinho, né? E aí tu determinou o que vai vir pro teu coração, né? Então, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos. Então, é porque a tua visão, ela ainda tá ruim. Aquilo que há em ti ainda tá ruim, precisa ser limpo, né? Se tu tem um coração, por exemplo, grato, tu vai ver aquilo ali, tu vai interpretar com os olhos do Senhor, olhos espirituais, e vai agradecer. Então, o que vai estar saindo do teu coração? Obrigada, Deus. Obrigado, Senhor, porque esse trânsito tá parado. Eu sei que é difícil, gente. Eu sei que é difícil, mas Deus nos chama para olhar por esses olhos espirituais. Por exemplo, essa semana também aconteceu. Tava tudo trancado no trânsito, eu precisava chegar no horário e eu só olhei assim por aí, glória a Jesus, Pai. Obrigado, Senhor, porque tu tá nos livrando de algo tremendo aí. Então, obrigado. O que subiu no meu coração? A gratidão, se eu continuasse olhando com os meus olhos terrenos, ai meu Deus, que saco. Olha só, essa fila não vai. O que daqui eu tô fazendo? Eu não tô tendo discernimento espiritual, eu tô levando pra mim amargura. Eu tô levando pra mim reclamação, murmuração. Então, tô pecando. Gente, isso não é. Coloca uma coisa na tua cabeça, isso não é para Deus. Isso é para ti também. Porque tu deveria de querer conviver num coração que esteja grato. Porque muito melhor é viver num coração grato do que viver num coração que está sempre amargurado. Então Deus ele está nos ensinando isso para que nós possamos viver bem também, para que nós possamos viver como é o plano dele para nós, que a gente possa viver alegre, que a gente possa viver em paz. Porque os planos do Senhor são os melhores planos para nós. Coloca isso na tua cabeça. Muitas vezes a gente olha para Deus como, nossa, ele é punitivo. Nossa, ele quer o mal. Nossa, ele quer mandar. Glória a Deus que ele quer mandar. Glória a Deus que ele quer que a gente seja obediente. Porque se nós fôssemos obedientes em todas as ordenanças dele, a gente só teria a glória de Deus para viver, gente.
pega essa chave. É difícil. A Ivani está dizendo, é difícil não murmurar sim, é difícil porque a gente quer coisas. Mas a gente não enxerga o que Deus está enxergando. Ontem ainda eu falava com uma pessoa, falava assim: eu quero alinhar os meus desejos com a vontade do Senhor. Eu peço todos os dias isso, Deus, alinhe minhas vontades com as tuas vontades. Por quê? Porque quando a tua vontade ela não for feita pelo Senhor, tu vai brigar com o Senhor. Eu faço isso direto. Ai, Deus, não aconteceu como eu queria, né? E eu fico brigando. Mas por quê? Porque eu ainda não tô olhando 100% com os meus olhos espirituais. Porque se eu for parar para pensar e olhar com o olho espiritual, eu vou ter a certeza de que, Deus, obrigada, tu me livrou de algo. Porque tu não fez aquilo ali. Porque tu não tá vendo o que eu tô vendo. Aí ontem eu li, tava lendo com o Henry, meu Deus, olha só, já saiu totalmente, mas vamos lá. Deus tá falando aqui. Eu tava lendo Êxodo. E lá em Êxodo, Deus ele roga 10 pragas, né, no Egito, e é para poder para tirar, né, o povo israelita para ir prestar culto. E o rei lá do Egito ele não Deus endurece o coração dele, ele não libera até que chega lá a 10ª praga, né? E aí, quando eles vão, Deus ordena eles ir por um caminho nada a ver. Pega essa chave, tá? Ele fala para ir por um caminho muito mais longe, pelo deserto, né? E aí ele manda eles parar na frente lá do Morro de Baal, que é onde é que eles prestavam culto para outros deuses, né? Outras pessoas prestavam culto a outros deuses. E tinha um mar. E aí tu imagina Deus mandando tu ir para um lugar onde tu sabe que não teria como atravessar. Só que Deus já viu o que aconteceria, porque tinha guerra acontecendo no outro lugar. E ele não queria que eles pegassem essa guerra. Então, Deus, ele tá vendo todo o contexto que tu não tá vendo. Deus tá vendo de cima, ele tá vendo tudo. Ó, ele tá olhando assim, aqui tá acontecendo isso, isso, isso. Então, meu irmão, segue o caminho do Senhor, seja guiado pelo Senhor. Se ele falou para ir para um lugar que não faz sentido, vai mesmo assim, porque não faz sentido porque os teus olhos não vê, porque tu não alcança isso. Porque quem ia dizer que ele abriu o mar para eles atravessar? Para Deus nada é impossível. Então tu não sabe o que que Deus tem preparado, tu não sabe que mar que Deus quer abrir na tua vida. Vai por esse caminho mesmo que ele pareça ser estranho, porque Deus tem um mar para abrir para ti. Amém? Pega essa visão, tá? Então vamos lá agora então no 24. Glória a Jesus, oh Deus. Hoje eu acho que a gente não vai conseguir terminar. Vamos lá. Eu vou tentar apurar aqui, tá? Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. Glória a Deus. Glória a Deus. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, Ciro-fenícia. Olha como ele fala de pessoas distintas, né? De ambientes, de lugares, de culturas diferentes. Porque, gente, Jesus, Deus, ele é só um. E ele é igual para com todos. Amém? Ele já estava, né, trazendo isso que ia ser real, né? Porque antes o povo santo era o povo escolhido, os israelitas, né? E depois, né, os gentios, que são todos aqueles que não eram então israelitas, né? Que nós somos considerados também, que era como se fossem estrangeiros, né? Todos esses teriam participação do reino de Deus. Glória a Jesus. Obrigado, Senhor. Então, isso aqui tudo também ele já foi, né, colocando. Eu vejo, pelo menos, muito que ele já foi trazendo como a participação de todos, de todas as tribos, de todas as raças, de todos os lugares, até os confins da terra. A mulher era grega, sírio-fenícia de origem e rogava a Jesus que expulsasse a sua filha, o demônio. Então ela pedia para Deus, né? Expulsa esse demônio da minha filha. E ele lhe disse: Deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: Sim, senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: Por causa dessa resposta você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Meu Deus. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já a deixara. Então, o que Deus nos fala
como que se nossa fé, ela for é muito semelhante com a da mulher do fluxo de sangue, ela só tocou no talent de Jesus, né? E ela foi curada. Teve uma outra parábola também que ele falou: se tu só erguer tua mão lá da casa, meu filho já vai estar sendo curado. Porque eles tinham tanta fé, né, no poder de Jesus. E hoje, meu Deus do céu, eu olho para isso aqui, gente, eu vejo como a minha fé é pouca, né? Como a minha fé é pouca. Eu peço, Deus, meu Deus, né? Vem sobre mim, aumenta a minha fé, porque realmente, se Ele hoje mora dentro de nós, como que a gente pode não crer em tantos milagres que Ele tem às vezes preparado para a gente, né? Glória a Jesus. A cura de um surdo e gago. Lá no 31. A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom, até o mar da Galiléia e a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusessem as mãos. Gente, esse impusessem as mãos é bem importante também, tá? Esse ato de impor as mãos, tá? Eu não sei completamente, tá? Mas ele é importante. Ele é importante a gente impor as nossas mãos sobre os nossos filhos. A gente impor as nossas mãos para aquilo que a gente quer é, entregar para o Senhor, que a gente quer que o Senhor, por exemplo, abençoa, né? Então, impor as nossas mãos sobre os alimentos, né? Senhor Deus, abençoa esse alimento, né? Que ele seja purificado, porque a gente não sabe de onde veio, né? Então, impor as mãos é um ato de fé. Amém? Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Olha que interessante. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então, voltou os olhos para o céu, e com um profundo suspiro disse-lhe: Efatá, que significa abra-se. Ele ordenou. Olha como é simples, né, a linguagem do Senhor, né? Abra-se. Ele não ficou falando. Tem gente que faz, né? A gente vê na internet, né? Que espírito tá aí? E que de onde é que veio? E não sei o que, papapá. Isso nosso professor também lá do Carisma falou, gente, é simples. A palavra do Senhor, abra-se, né? A palavra de Deus é simples, abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Agora, uma coisa que eu me questiono é por que, né, ele fez isso aqui. Isso eu não sei, eu até vou pesquisar para entender. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Por que que ele cuspiu na língua do homem, né? Essa chave, gente, eu não sei, tá? Para dizer para vocês. Mas eu vou até sublinhar aqui por que que ele fez isso. Porque ele podia só, né, levantar a mão e falar, abra, fale. Mas ele cuspiu e tocou na língua do homem. Às vezes pode ser que tenha a ver com alguma crença que o cara tinha. Eu não sei, mas eu vou buscar e vou falar pra vocês lá no grupo, amém? E também, uma coisa que eu tenho que falar aqui pra vocês é uma música que fala sobre não honrar Jesus, não honrar a Deus somente com os lábios. Eu vou colocar também lá na comunidade, tá? Pra vocês escutar ela e que ela entre em vocês. Vamos continuar aqui então, no 35. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Eu quero que vocês peguem essa chave aqui, ó. Sua língua ficou livre. O contrário de livre é presa, né? A prisão é derivada da escravidão, né? O que que Satanás veio fazer? Roubar, matar, destruir. Quem aprisiona é o pecado, né? Então, aqui tinha provavelmente algum pecado que ele precisava ser liberto. E na aula a gente aprendeu muito sobre o como que as doenças, né, não ouvir, não escutar, né, todas essas doenças, tudo aquilo que é enfermidade, tá voltado ao pecado. Mas se Jesus veio pelo sangue do Cordeiro, nos redimiu dos nossos pecados, né? Jesus, ele quer que a gente se santifique. Só que para que a gente se santifique primeiro, a gente precisa receber o Espírito Santo dele. A gente precisa ser batizado com o Espírito Santo do Senhor, para que ele possa fazer a obra em nós e que a gente não venha mais a pecar. Porque tu imagina que ele vai declarar lá para ti, né? Ah, tu tá curado, né, da tua língua, tu tá livre. Só que tu continua no pecado.
Não faz sentido. Então, eu creio que tem uma hora exata para que isso aconteça. E que a busca pela santidade vai fazer com que toda a cura seja liberada sobre nós. Toda a cura, não é alguma cura, é toda a cura. Tudo. Jesus, ele quer, Deus, ele quer que a gente seja curado em todas as áreas da nossa vida, em todos os contextos. E os pecados foram perdoados para aqueles que estão em Jesus Cristo. Nós fomos redimidos, não porque nós não somos mais pecadores, mas porque pela graça do Senhor, pela misericórdia dele, ele nos enviou o Espírito Santo dele. O Espírito Santo é ele, ele não é pecador. Se ele está vivendo em ti, tu não vai mais pecar. Pega essa chave. Se o Espírito Santo tá guiando a tua vida, tu não vai mais pecar. Então, saiu uma murmuração. Espírito Santo, não era tu que estava aqui, era a minha carne. Deus, mata essa parte da minha carne. Espírito Santo, vive e flua livremente em todas as áreas da minha vida, em cada pedacinho que há em mim. Lá em Coríntios, acho que ele fala assim, ó, eu quero fazer morada plenamente, ou seja, é completamente, não é só em algumas áreas, não é só em alguns contextos, eu quero tomar conta, eu quero tomar tudo que há em ti. Amém? Então, essa partezinha, né, do homem se abriu, sua língua ficou livre. Ele está dizendo: eu te dou libertação, eu agora estou aí, eu agora faço morada nesse lugar que é livre, livre, tá? E ele começou a falar corretamente. Glória a Deus. Ou seja, eis que o milagre acontece. E o milagre, ele já aconteceu, gente, lá na cruz, quando Jesus morreu para pagar pelos nossos pecados. O que nós precisamos é nos manter se arrependendo o tempo inteiro, todos os dias. Se arrependa, se arrependa, se arrependa, se arrependa, se arrependa do pecado, se arrependa do pecado, se limpa do pecado, se arrependa, limpa com o sangue do Cordeiro. Se purifica, se santifica, seja lapidada pelo Senhor. Permita que a tua vida seja entregue a Ele. Permita que Ele viva inteiramente em ti. Porque se ele viver inteiramente em ti, não tem nada que possa acontecer na tua vida que não seja para glorificar o nome dele, que não seja bom, que não seja agradável, que não seja perfeito, porque ele é bom, perfeito e agradável. Amém? Jesus ordenou-lhes que não o contasse a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. Ô, gente. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Claro, Deus é um Deus de perfeição. Deus nos criou perfeitos. Nós é que nos desviamos, né? Então, Deus criou tudo funcionando. Para e pensa no nosso universo, gente. A chuva que cai do céu, gente, ela cai lá no rio. Meu Deus do céu, a gente pode tomar de nós. Sai, né, o suor da terra ali, né? Caiu na terra, aí o sol queima e aí sai como é que chama? Sai da terra. Ai, como que chama o nome? Ai, igual como sai na água quente, que a gente esquenta no fogo, como que é que chama? Evaporação. Sai o vapor, vai subindo de novo, aquela mesma coisa. Gente, eu fico chocada quando eu paro para olhar como que a natureza funciona. O oxigênio, o nitro... Gente, é tudo perfeito. Não tem um ponto que não seja perfeito. A abelha, todos os ciclos dos animais. A gente para estudar como que tudo é perfeito. Nós, se a gente for olhar o coração, o rim, cada um tem uma função, gente, que torna nós a ter uma funcionalidade perfeita, porque Deus criou isso. Então, o que que estraga isso, gente? O pecado. Ponto final. Não tem mais nada que possa estragar que não o pecado. Então, se eu puder te dizer hoje, encerrar essa live com algo, e eu tô pregando para mim também, fica longe do pecado, que é só isso que atrapalha. Fica longe do pecado.
Se ficar longe do pecado, gente, tudo vai funcionar, tudo vai fluir, tudo vai ser perfeito, tudo vai ser para honrar e glorificar o nome do Senhor. Tu vai estar vivendo a glória do Senhor. O paraíso, a gente vai estar pisando no paraíso. Pega essa chave. Amém? Ah, Deus. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus, Senhor, perfeito, porque Tu és um Deus, Senhor, que faz todas as coisas perfeitas, Pai. Tu nos dá a oportunidade, Senhor, todos os dias de nos redimir, Senhor, do pecado, de nos livrar do pecado, Senhor, de nos santificar para viver, Senhor, na glória de Deus, Pai. Ah, Deus, essa é a Tua vontade, Senhor. Oh, Deus, nos ensina, Pai. Nos lapida, Senhor, seja nosso mestre. Ah, Pai, faz morada, Senhor, plenamente, Senhor, no nosso espírito, Deus. Eu já quero começar a orar aqui por nós. Ah, Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, flua, Senhor, nesse lugar, Pai. Flua, Senhor, em cada um que está assistindo essa live, Pai. Assim como todos aqueles, Senhor, que ainda vão, Senhor, olhar essa live. Flua, Espírito Santo, livremente, Deus. Oh, Espírito Santo amado, doce Espírito Santo, exorta, conversa, fala. Planta, Senhor, a tua semente, Deus. Que essa semente, Senhor, que foi plantada hoje, Pai, ela crie grandes raízes, raízes fortes, raízes estrondorosas, Deus. Para que o vento, Senhor, não possa deter, Pai, para que a tempestade não possa deter, Pai. Cria, Senhor, através dessas raízes fortes, Senhor, uma grande árvore, Pai. Uma grande árvore, Pai, para que possa, Senhor, gerar frutos, Pai. E para que essa grande árvore possa crescer, o Senhor, Ele nos chama a viver o processo. Pega essa palavra, processo, processo. Pai, nos mantenha, Senhor, firmes nesse processo, para que essa árvore, Senhor, ela venha a ser uma grande árvore, Pai, que dá frutos até 1 por 100, né? 100 por 1, para que a gente possa, Senhor, fazer aquilo que Tu nos chamou a fazer. O Senhor nos chamou a dar frutos, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que essa semente, ela venha, Senhor, entrar no coração, Senhor, de cada um que está assistindo, Deus, essa live, Pai. Em nome de Jesus, Deus. E que possa, Senhor, viver o processo, viver plenamente esse processo de buscar a Ti, não só às vezes, mas em todo o tempo. Buscar a Ti em cada momento da vida, desde a hora que vai comer, desde a hora que vai tomar banho, que o Senhor esteja presente, que o Senhor esteja se relacionando conosco, né? Que nós venhamos trazer a tua presença em cada momento da nossa vida. Que esse dia de hoje, Senhor, seja abençoado pela tua presença. Que os teus anjos estejam acampados em cada casa, Senhor, que acessar, Senhor, voz de Yeshua, Deus, em nome de Jesus, assim como todas as outras, Pai. Que a tua presença, Senhor, tome conta, Senhor, de Lajeado, do Rio Grande do Sul, Pai, da nossa nação, do Brasil, Pai. Que toda idolatria, Senhor, caia, Senhor, por terra, Senhor. Que esse trono seja destronado, Senhor, para a honra e glória do teu nome, Deus. Que o Senhor Jesus é quem seja, que esteja, Senhor, no centro da nossa vida, né, de toda a existência e assim também da nossa cidade, do nosso Rio Grande do Sul, do nosso estado, no nosso país. Que o Senhor, né, seja o centro, assim como de cada governante, de cada líder que nós temos, que estão acima de nós, líderes religiosos, né, líderes que estão no governo. Que todos esses sejam guiados pelo Teu Espírito Santo, Pai. Essa é a nossa vontade, esse é o nosso clamor para esse dia, Deus. E que o Teu Espírito Santo flua livremente, Pai, fazendo a Tua obra, Senhor. Fazendo a Tua obra, Pai. Exortando, Pai. Falando conosco, Pai. Nos guiando, Senhor, nos Teus caminhos, Pai. Limpando, Senhor, cada aresta que tiver, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Limpa-nos, Senhor. Purifica-nos, Senhor. Vivifica, Senhor, o nosso espírito, Pai. Pai, a tua palavra, Senhor, ela fala sobre ficarmos, Senhor, puros como a neve, Deus. Oh, Deus. Purifica-nos, Senhor, como a neve, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Purifica-nos, Senhor, como a neve, Senhor. Purifica, Senhor, cada aresta, Deus. Em nome de Jesus, Pai, para que a gente possa, Senhor, viver a tua glória, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É sobre isso, gente. É sobre a presença do Senhor, sobre
a gente receber, né, mais dele, cada vez mais, mais e mais. Ai, eu sou apaixonada por Jesus. Então é isso, gente. Até amanhã. Amanhã segundou, né? A gente já nem sabe mais lá pelas tantas se vai ser segunda, se é domingo, qual é o dia. Porque acordar todos os dias às 5h30 é, é tremendo demais, tá sendo uma benção. Glória a Deus. Se você ainda não fez, faça. E faça para o Senhor, e as bênçãos serão derramadas sobre a tua vida. Eu tenho visto, assim, as bênçãos do céu, assim. Nossa, é bom demais. Glória a Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo flua na tua casa, na tua vida. Deixa ser guiado pelo Espírito de Deus. Amém? Até amanhã, gente.